Hoje nós teremos uma convidada muito especial aqui no canal, a professora Débora Diniz, que é doutora em antropologia pela UNB e desenvolve projetos de pesquisa na área de bioética, feminismo, direitos humanos e saúde. Ano passado ela foi obrigada a deixar o país por causa de sua militância nessas áreas, então a gente vai conversar com ela sobre alguns assuntos bem interessantes. Acompanhe e deixe seu comentário aqui embaixo. Antes de tudo, quero agradecer a sua presença aqui, Débora Diniz. É um grande prazer ter você aqui no canal. Há muito tempo que a gente está planejando isso, então seja bem-vinda. Meu prazer. Na verdade, é uma honra conversar com você hoje. Você pode contar pra gente como foi a sua saída do Brasil? O que motivou o ano passado que você tenha deixado seu cargo na UNB? Você está de licença agora ou você realmente abandonou o cargo? Isso, eu não estou na UNB, eu sou licenciada da UNB, eu não tenho salário na UNB, eu atuo hoje como pesquisadora e professora voluntária orientando os estudantes na pós-graduação, mas então eu não tenho vinculação nesse momento com a Universidade de Brasília. E o que aconteceu foi que, eu não sei se você lembra, e que no ano passado nós tivemos as audiências públicas sobre a ação de descriminalização do aborto. Essa é uma ação que ela pede que nenhuma mulher seja presa porque faz aborto. E o Supremo convocou audiências públicas para agosto. As eleições, o processo eleitoral começava ali em setembro, ou seja, estava ali na reta intensa de um processo político, de um debate no Brasil. E é público que eu tenho uma participação direta não só nessa ação, como nas audiências públicas eu fiz uma apresentação, que era em torno de todas as pesquisas que eu vinha fazendo. E 2 meses antes, quase 3, antes das audiências acontecerem, quando o Supremo diz elas vão acontecer e solta a data, essas ameaças começam a chegar. Elas começam de um jeito diferente do que as pessoas podem imaginar, que é desaforo no Twitter, desaforo no Facebook, não é isso. São ameaças diretas no meu e-mail, eram no meu WhatsApp, e eram com descrições sobre como eu morreria, a minha família, meu marido, e elas foram crescendo para massacre na universidade, ameaças à reitora, ameaça aos meus colegas de departamento, às minhas chefias dentro da universidade. Então, muito embora essas pessoas eu tenha a convicção de que elas são poucas, elas operam com o que eu descrevo, que é uma covardia da dúvida. Elas, de fato, iam utilizar o armamento que elas descrevem ter para entrar na universidade e fazer um massacre. Nem eu, nem você, nem a polícia sabemos. O que esse tipo de pânico moral faz é provocar um efeito de contágio. Então, há um grupo de pessoas que fica na internet profunda, não são chamados os chãs, elas estão ali conversando, e aí passam a dizer, ela custa 10 mil para nós matarmos, e aquilo alguém ouve. Não necessariamente aqueles que estão ali falando. E há uma conexão entre essa internet profunda e a superfície. Se nessa internet profunda circula uma conversa de arma e uma conversa de matança, na superfície, os que têm canal em YouTube, os que falam na legalidade, eles vão dizer, ela é inimiga do Brasil. Não é um crime, E né? o que você observa é que é profundamente misógino, né? São grupos assim que tem uma retórica que é contra mulheres, então acho que o fato de abordar esse tipo de assunto como aborto, por exemplo, que é da autonomia da mulher, né, do corpo da mulher, isso para eles é extremamente ofensivo, né? Na verdade, há um conteúdo de uma recusa de todo um processo de igualdade da sociedade brasileira, que ora se expressa contra as mulheres, ora contra a população LGBT, ora contra a população negra, ora contra a população indígena. É tudo que representou uma mudança nos padrões de igualdade da sociedade brasileira. Eu olhar numa universidade e dizer, não é apenas mais os brancos dos anos 70, dos anos 80. Algo mudou. E reconhecer que esse mundo mudou toca diretamente num padrão de masculinidade que esperava que iria herdar os privilégios do machismo, da branquitude, do racismo, né? E qual foi o momento que você disse, não dá mais, eu não posso mais ficar ouvindo isso aqui, eu preciso tomar uma atitude porque realmente parece que é sério? Quando as ameaças passaram a ser copiadas à reitora da Universidade de Brasília, e houve um dia em particular que era uma formatura dos estudantes e eu era paraninfa. Paraninfa é aquela que vai e fala, é um momento tão bonito, é um momento de famílias, é um momento em que... E eles enviavam, eu chamo no masculino, porque é uma linguagem masculina,
quase que de hora em hora à universidade, dizendo que se eu fosse ao palanque, eles fariam um massacre. Nem eu podia ir, eu já tinha escolta nesse momento. A polícia me dizia, nós não temos condições de garantir a proteção às centenas de pessoas que estão aí, o que você pode fazer é uma participação em vídeo. Então, eu não podia mais ir à aula com escolta. Eu não podia mais viver uma vida cotidiana com escolta. Eles passaram a ameaçar o meu marido no trabalho dele, então ele tinha outras rotinas, ele tinha regimes especiais, os meus pais, então isso não tem mais condições. E aqui o maior risco não era só uma tomada de decisão sobre que dúvida eu viveria, mas que outras pessoas eu colocaria em risco nessa dúvida. Isso eu não tenho esse direito, né? Só lembrando que esses mesmos grupos são os que ameaçaram e ameaçam o Jean Willis também, são que ameaçam a Lola Aronovitch no Brasil também, que é uma ativista e que ainda enfrenta isso e vai para palestras com escolta. Foi o grupo que nos ameaçou aqui também o ano passado, no finalzinho do ano passado. Então eles realmente são contra qualquer tipo de progressismo em termos culturais e éticos também, né? E nesse sentido aqui, já que a gente entrou na questão do aborto, né, que como você disse, foi talvez o momento que chamou atenção para você, né, quando teria essas reuniões aí com o Supremo, qual é o maior obstáculo para debater o aborto no Brasil? É a religião ou tem algum outro fator que também contribua para dificultar a simples menção do assunto, né, erguer esse assunto para ser debatido? Há um pânico moral em torno do aborto que ele é mobilizado por questões políticas e partidárias. Todos os momentos em que há uma questão em que ele é fácil uma adesão de manada com um sentimento de pânico, o tema do aborto ele está. Então ele não necessariamente eu colocaria a fatura em um âmbito religioso, muito embora uma onda evangélica com força dos católicos faça a movimentação dessa manada. Mas ela é uma questão de fácil manipulação das emoções. De dizer, um bebê recém-nascido, isso é que é o aborto. E de não conseguir ouvir quais são as histórias concretas das mulheres. Mas eu queria só fechar um dado do que nós estávamos conversando das ameaças. Algo aconteceu, sabe? Que desde que houve o vazamento da Lava Jato, o Vaza Jato, eu não recebo mais ameaças. Alguém deve estar com muito medo do que está acontecendo. Porque elas continuavam. E há aqui um calendário que se encontra. O que é esse calendário é que alguém está com muito medo do que está sendo descoberto. Caramba, isso é interessante. No nosso caso particular, a gente viu depois de Suzano. O novo massacre de Suzano reduziu bastante e eles dispersaram porque realmente foi um grupo que ajudou a arquitetar esse tipo de coisa, né? Mas na questão religiosa, só voltando um pouquinho nesse ponto aqui, mas essa questão não passa realmente por uma questão de alma, por exemplo, de que o feto já é um ser humano completo, com uma alma, com destino, porque assim, é uma questão de bioética, né? Como é a tua formação, e eu estava pesquisando sobre isso aqui, é um assunto que me interessa muito também, porque é muito atual, né? Questão de violência obstétrica, questão, sabe, de como tratar um paciente, e tem a ver com a vida humana também, né? A ortotanásia. Tem uma coisa a ver com alma ou com uma concepção transcendental do que é o ser humano? Eu diria que pode ter várias pessoas que pensem assim, mas veja aqui como o debate ele é movido por pouca racionalidade, inclusive dos afetos. Uma mesma mulher que faça aborto na vida, porque uma em cada 5 aos 40 anos já fez um aborto, se você perguntar a ela, você é contra ou a favor do aborto? Talvez ela diga contra. E ela vá se mover em caminhadas a favor da vida, né, como eles chamam, caminhadas religiosas. Se você perguntar a essa mulher, essa mesma mulher de novo, você acha que você tinha que ter sido presa por ter feito esse aborto? Ela vai dizer, não, claro que não. Então, aqui é como nós fazemos as perguntas e como nós enmarcamos moralmente as questões. Então, essa não é matéria de ser contra ou a favor, ou de colocar as nossas convicções afetivas e religiosas sobre o sentido da vida para prender mulheres. A melhor maneira de prevenir um aborto para aqueles que querem que o aborto não aconteça não só descriminalizando, porque os países que descriminalizaram diminuem as taxas, porque se tem maior acesso à informação, maior acesso a métodos. Você consegue saber o que faz com que uma mulher precise fazer um aborto. E você só sabe isso na hora que você cuida dela. Ela fez um aborto, você diz o que está acontecendo na sua vida. Você sofre violência, você não sabe usar o método, o seu marido não aceita. O que está acontecendo?
e você consegue prevenir, inclusive, um segundo aborto. Então, retornando aqui na questão do exílio, né, da saída do Brasil, eu quero saber como você observa o seu papel agora, estando aí fora do Brasil, nos Estados Unidos. Como você entende a sua participação no debate político brasileiro? Até o limite, qual é o seu limite? Até onde você pode ir? Porque eu fiz um vídeo falando sobre o seu caso, a Márcia Tiburi, falando sobre o João Willis também, e que eu sinto que tem um limite, né? Você sente que você pode convocar uma manifestação, por exemplo, que você pode pedir para as pessoas irem para a rua protestar? Essa sua pergunta ela é muito importante. Então vamos lá. O que mudou e o que eu posso fazer? Eu nunca havia entrado em redes sociais. A minha entrada no Twitter, ela é uma decisão na hora que eu tenho que sair, quando eu vivo o que eu chamo do desterro. Desterro é um artigo da Constituição no Brasil, que somente o presidente da República, ou seja, somente um poder político, ele pode decretar alguém. Eu não sofri um decreto de desterro, né? Eu não fui expulsa do país, mas as milícias virtuais que operam em nome desse poder político, operam a pena do desterro. Então, me entenda que é metaforicamente aqui. Ele não precisa decretar o desterro quando alguém opera pela ilegalidade e expulsa um sujeito. Então, diante de uma pena de desterro, eu não posso mais ir para a sala de aula. Eu nunca fiz militância em sala de aula, mas eu não posso cuidar dos alunos, eu não posso trabalhar o que está acontecendo no país da maneira que eu sempre soube, intelectualmente. Então, o Twitter se tornou para mim um espaço privilegiado e o que me restou de participação política. E eu acredito que é uma nova ordem democrática em que o espaço público é a rua e é o espaço virtual. Então, essa aqui foi uma entrada. Agora, qual é o limite disso? Eu não posso estar aí no dia do ele não, como foi o ano passado, em que eu adoraria ter estado. Já que a gente entrou no Twitter, vamos entrar na questão que é o que está ocorrendo semana passada, né? Que surgiu a notícia de que 111 advogados de todo o Brasil se reuniram para representar você, para que o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, desbloqueie você no Twitter. Então, primeiro, o que levou ao bloqueio, né? O que você comentou lá que levou ao bloqueio do ministro da sua conta, né? Por que ele não quer te ouvir? E depois, por que é tão importante isso? Por que essa luta agora dessas advogadas contigo para desbloquear a conta do ministro, para que você possa ler o que ele publica? Por que isso é importante? Veja, vamos começar por aí. Por que é importante? Porque é o direito de participação política, é o direito a estar livre de discriminação e de acesso à informação. Você pode me dizer, mas você pode criar outra conta? Não, eu quero ser eu na participação política. É como se nós estivéssemos numa praça e houvesse um microfone e ele estivesse falando em um palanque. Eu quero chegar nesse microfone e dizer, eu sou Débora e eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu tive 5 participações na conta do ministro da Educação. E o meu estilo, ele é polido e educado, porque é dessa maneira que eu sou, eu não consigo me comportar de outra maneira. Eu acredito que o comentário que eu fiz, que o levou a me bloquear, é quando ele faz um comentário que eu diria sem educação, sem urbanidade, que é ao se referir ao ex-presidente Lula e Dilma no evento dos 39 quilos de cocaína no avião presidencial. Eu disse a ele que ele estava faltando com o que era esperado da liturgia do cargo de um ministro da Educação e que, por favor, ele reconhecesse que ele ocupa um espaço de um exemplo ao país como ministro da Educação. A partir daí, eu soube que ele fez comentários como comunistinha, esquerda, e eu continuo sustentando que não só esse não é um comportamento adequado a um ministro de Estado, como ele não tem o direito de bloquear nenhum cidadão. E aqui é um ponto fundamental. Há uma diferença entre agente político e agente público. Mesmo que eu estivesse na universidade neste momento, eu sou uma servidora pública, que eu sou um tipo de agente público. Ele é um agente político. O agente político representa o povo. As regras de arbitragem para chegar ao microfone na praça e falar são dados pela civilidade. No dia em que eu faltasse o respeito a ele, ele pode fazer uma denúncia ao Twitter e me bloquear. Mas ele não pode me bloquear como um ato de arbítrio individual. Esse é o meu ponto, porque esse é um direito de participação política e uma nova ordem democrática. E eu entendo aqui, até quando você menciona, né, as milícias virtuais, que o comportamento dos representantes agora, seja o próprio presidente, seja os seus ministros, não é apenas de não condenar esses comportamentos na internet, como é de reforçar também, né? Eles fazem parte desse processo de os comunistinhas. O próprio ministro, né, ele tem a alcunha de
moedor de comunistas. Então, assim, eles instigam esse comportamento, eles fazem parte desse movimento de perseguição política de pessoas, né? Não tenha dúvida. Ao ele descrever, tenha sido a mim ou a outras pessoas que ele bloqueou como comunistinha, chata de esquerda, eu recebi uma chuva de pessoas que reproduziam o comportamento deles e dizendo isso. E essas pessoas eu sistematicamente vou bloquear, porque essa não é a comunidade de diálogo que eu quero participar na sociedade brasileira. O meu papel como professora é também participar da construção das regras do debate civilizatório, e vai ser resistir ao estilo dele. Então, aqui eu repito, eu tenho um direito de bloquear as pessoas as quais não respeitam o processo civilizatório. Ele não tem o direito de bloquear cidadãos. Ele tem que se submeter às regras de arbitragem. Só lembrando que houve um caso semelhante com o Trump também, né, que bloqueou um jornalista e depois foi revertido pela Suprema Corte, se não me engano, que realmente ele, como agente político, como o presidente, não poderia vetar alguém de participar desse debate, né? Esse é um debate, só para te dizer, que vai estar colocado em quase todos os países. Esteve no Canadá, esteve nos Estados Unidos, e vai haver controvérsia. Eu não estou dizendo aqui que as 111 advogadas e eu nós vamos vencer essa pergunta. Só que essa é uma pergunta que vai fazer parte da história da democracia brasileira. O que significa a participação democrática no espaço virtual? Tá, e mais uma pergunta aqui tem a ver com o Olavo de Carvalho, que ele propôs debater com qualquer professor universitário brasileiro, que ele demoliria essas pessoas. A mesma retórica também agressiva, né, ofensiva, de desafiar os outros, e que tem a ver um pouco também, ou muito, né, com a masculinidade tóxica, de comprovar realmente que pode de oprimir os demais. E ele propôs esse debate, você aceitou o debate, né, você respondeu no Twitter do Olavo de Carvalho, e ele não aceitou debater contigo. Então a pergunta que tem para você, primeiro, a academia, ela demorou para confrontar, né, esse tipo de ideólogos, assim, porque o Olavo de Carvalho não é o único, embora seja o mais proeminente agora. Foi um erro não ter confrontado o Olavo antes, enquanto ele não era tão influente assim, quando seria mais fácil desmontar essa influência? E outra pergunta também, não é um pouco tarde demais fazer isso agora? Eu não consigo dizer a você se foi um erro, eu consigo responder a segunda pergunta, porque eu não teria capacidade de avaliação naquele momento do que aconteceria no país ao ponto de considerar alguém tão periférico, não só ao debate político quanto ao campo das ideias, como alguém louvável para se ter uma conversa. Eu não teria essa capacidade de antecipação da cena política. Agora, se é um erro nesse momento, eu diria que não. Porque uma vez que o presidente da República viaja aos Estados Unidos e diz que vem buscar inspiração, em que os filhos fazem referência a ele, em que há uma cisão dentro do poder político nesse momento entre militares e olavistas, confrontá-lo no campo das ideias com as regras de não violência, não agressão e somente verdade, nós estamos novamente retornando a quais são as regras do processo civilizatório para o confronto. Então, eu diria, se há um momento para confrontá-lo com civilidade, é este no qual o poder político instaurado no país diz que ele importa. Eu não seria capaz de dizer que há 5 anos atrás eu teria qualquer capacidade de antecipar que um sujeito com esse conjunto de ideias chegaria a ser uma referência ao poder político instaurado no país. Mas agora entra a minha dúvida, né, que é o que a gente tem tentado fazer aqui no canal, na verdade, né? Como você entende, qual a sua interpretação do cenário que leva as pessoas a desconsiderarem, por exemplo, professores, acadêmicos, pesquisadores, que têm um compromisso com os fatos, né, que dedicam suas vidas investigando sabe, pesquisando e buscando materiais, tentando uma interpretação autêntica do mundo. O que leva as pessoas a desconsiderarem isso e aceitarem uma visão totalmente revisionista do passado, negacionista do passado também, aceitar delírios, na verdade, né? Porque, assim, algumas das falas deles não são apenas desconectadas dos fatos, mas realmente são delirantes. O que motiva a população a escolher uma coisa por outra, né? A optar por um dos lados? A primeira coisa que eu diria é que as pessoas que levaram a vitória do presidente Bolsonaro, elas não estão todas nesse bloco. O bloco dos revisionistas e dos blocos dos que não acreditam na ciência é um bloco minoritário. E que nós colocamos todos no mesmo pacote. Há uma massa que votou no Bolsonaro porque havia uma rejeição ao sistema político que estava vigente. Essa massa não é revisionista, essa massa não é anticientificista e nem anti-intelectualista, ao contrário, há um reconhecimento do conhecimento acadêmico. Agora, este grupo revisionista,
e que rejeita a ciência é um grupo dos ressentidos. É um grupo do qual o Olavo faz parte, de que nunca foi reconhecido por esse espaço, e aqui é algo que é um desafio para nós. Nós passamos a dizer, nós falamos para nós mesmos, a ciência não está conseguindo ultrapassar seus muros, eu diria, vamos com calma. Eles nunca conseguiram entrar nesse espaço. Esse é um espaço que nós não podemos abandonar. Não se ganha as universidades com uma campanha de WhatsApp que não se vai a debate com 3 semanas. Universidades é 20 anos para se tomar. E esse espaço nós não podemos perder. O espaço do conhecimento, da racionalidade da ciência, nós temos, e nós não vamos perder. Além disso, nós temos que incorporar narrativas que permitam às pessoas ampliar a imaginação. Eu jamais diria a fantasia e a mentira como eles fazem, mas a imaginação sobre outras formas de vida. O que nós vimos nos últimos dias no debate sobre trabalho infantil é um exemplo de como a imaginação das elites é curta. O meu armazém, o armazém do meu pai, eu vendia brigadeiro, eu jogava tênis. A imaginação é curta, sobre a dor dos outros. Então, o que nós temos que fazer, ocupando também esse espaço, é ajudar essas pessoas a ampliar a sua capacidade de imaginação sobre a dor dos outros. Para concluir aqui, tem uma última pergunta. Como você está nos Estados Unidos, talvez você esteja observando isso muito mais, de maneira muito mais próxima, né? Em 2018, a gente viu uma guinada ali, pelo menos na Câmara, na House of Representatives, né? Você viu um retorno da esquerda, você viu um parlamento mais diversificado na história dos Estados Unidos, né? Com mulheres, com muçulmanas. Então, houve uma reação, de fato. Eles se organizaram, as bases se organizaram. Tem a Alexandria Ocasio-Cortez, que se tornou um símbolo disso também, que foi de porta em porta panfletando. Então, você viu uma reação grande. Você pensa que isso é possível no Brasil também, reproduzir esse modelo, ou a gente tem que se aprofundar agora no obscurantismo, no retrocesso, no atraso, se vai ter um candidato tão ou mais reacionário do que o Bolsonaro no futuro aí? Tudo pode acontecer no país, porque as mudanças estão sendo muito rápidas, especialmente depois do que aconteceu com o fenômeno da Intercept e o Vaza Jato, né? Essa é uma desestabilização de uma agenda que levou Bolsonaro ao poder, que foi a agenda de corrupção e que foi toda uma agenda da Lava Jato. Então, qualquer coisa pode acontecer no país, neste momento. Fazer uma projeção aqui nos exige pelo menos ultrapassar esse ano, que nós não sabemos o que vai acontecer com Bolsonaro. Agora, o que nós estamos vendo do lado da sociedade civil são construções de alianças e de vinculações que antes nós não tínhamos. Então, o nosso encontro, por exemplo, é uma prova disso. Nós estamos fazendo quebras de muros que nós tínhamos entre os movimentos sociais e entre os espaços de conversa. Então, a bolha dos extremistas, como eu gosto de descrevê-los, dos fanáticos, é uma bolha muito fechada. As nossas bolhas estão crescendo e elas estão se encontrando. Pode ser no espaço virtual, como também nas esquinas das cidades. E isso vai levar a uma transformação da concepção do político. O que aconteceu na eleição do ano passado no Brasil mostra que o voto de rejeição tem efeitos nefastos, inclusive para aqueles que só não queriam o retorno de um jogo político. Então, nós podemos ter, e isso é a minha aposta, uma transformação da consciência política no país. A que vai nos levar depende da instabilidade que nós estamos vivendo com esse governo. Perfeito. Então, muito obrigado por sua participação aqui. Se tiver alguma consideração final aí para o pessoal do canal que assiste, agradeço muito mesmo. Não, eu agradeço muito a você, a sua resistência, o canal é maravilhoso, eu peço às pessoas que se inscrevam mais ainda. Muito obrigado, Débora. A gente se vê por aí, pessoal. Deixe seu comentário aqui embaixo, se tiver alguma dúvida, e até mais. Tchau. Tchau.